Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Que alegria poder estar com vocês nesse dia de festa, de gratidão a Deus por mais um aniversário desta igreja. E eu fico feliz em constatar que esta Catedral da Reconciliação vem fazendo uma profunda diferença na evangelização dessa Zona Sul. Talvez seja a igreja cristã que tem experimentado o maior crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. Eu louvo a Deus por tudo isso, pela liderança do seu bispo, Dom Alexandre Ximenes, amigo de tantos anos, que tem dado o melhor de si ao lado de Carme, levando esse rebanho a pastos verdejantes. Eu tenho uma palavra de ânimo para você, de encorajamento, de esperança, de otimismo, de entusiasmo. Escutem o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quando eu ouço nossos telejornais, eu noto que são poucos os fatos mostrados que tiveram contribuído para o progresso da humanidade ou dignificado a raça humana. A maioria das cenas veiculadas retrata tragédias, desastre, terremoto, queda do avião da Malásia, incêndio, desgraças, derrotas, doenças, Alemanha 7-1, violência, corrupção, mortes, assassinatos, falta de espírito público. Enfim, são mostrados acontecimentos que retratam a degradação do homem e o seu egoísmo, a sua tendência muito maior para o mal do que para o bem, a sua má formação, a sua irresponsabilidade ecológica, a sua índole perversa, que se manifesta e produz maldade humana. E a gente deduz, com tudo isso, que o grande problema é o homem. Esta é a questão. O problema é a sua natureza decaída, irreconciliada com Deus. A falta de Deus no coração do homem é a questão básica humana. E esta situação envolvendo injustiças, infelicidade, toda sorte de sofrimento, só é algo explicável como sendo alguma relação com o homem, com a sua usura, com a sua imperfeição, com a sua ganância, com a sua insensibilidade diante da dor humana. O mundo é mau, não porque é mundo, mas porque tornou-se imundo pela irresponsabilidade da liberdade humana.
Que coisa curiosa, a ciência tem aprendido a controlar muitas coisas, menos o homem. Ela ainda não resolveu o problema do egoísmo, do ódio, da falta de amor, da corrupção. Você não compra nada disso na farmácia. É impossível você buscar na farmácia e pedir um comprimido contra o ódio, contra o egoísmo. E é exatamente isso que produz luta racial, desencontros humanos, injustiça social. A Bíblia diz que a guerra começa dentro do coração do homem. Depois que eu assisto esses noticiários, eu compreendo o porquê do ceticismo, do desânimo de muita gente com relação ao homem e a sua capacidade de criar um mundo melhor. O desânimo tem hoje instalado no coração de muita gente. Parece ser esta a geração do vazio, da solidão, do desânimo. Eu estou concluindo que na vida a gente não só perde chaves, documentos, carteiras, avião, juízo, saúde, o emprego. Hoje a maioria dos homens está correndo o risco de perder o ânimo para a vida. A maioria está correndo o risco de desacreditar na possibilidade de ser mais feliz nessa vida, de crer num mundo melhor. Batido por tantos desenganos, o homem torna-se cético, descrente, duvida que haja felicidade. Mas eu creio que a verdade está com aquele nosso poeta, Vicente de Carvalho, que escreveu esta felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a encontramos porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. E diante desse quadro caótico de hoje, eu tenho boas notícias para você. Eu quero declarar aqui solenemente que o homem, essa raça tão complicada, tem jeito. Sob certas condições, naturalmente. Definitivamente eu não sou pregador do desespero. Eu separei a minha vida para proclamar a um mundo que o homem tem jeito. Quantas pessoas me têm perguntado: existe esperança para esse mundo, bispo? E eu estou nesse púlpito hoje para proclamar que há esperança para esse mundo. Enquanto houver profetas de Deus nos púlpitos, ou em qualquer outro lugar, anunciando as boas novas do Evangelho, existe esperança para esse mundo. Porque quando eu anuncio o Evangelho, aquele que está existencialmente morto pode reviver.
o que está doente pode se curar. A palavra de Deus gera vida, vida nova, solidária, transformada, salva, remida, feliz, fraterna. A beleza da Bíblia não está na sua autenticidade histórica. A beleza da Bíblia é quando ela é anunciada, vidas são transformadas. Quando alguém está em Cristo, não há feridas que não possam ser cicatrizadas, amores que não possam ser restaurados, lares que não possam ser refeitos, pedidos de perdão que não possam ser formulados, amizades que não possam ser reatadas, porque Cristo está no meio de nós. Gosto da parte da nossa liturgia, quando o celebrante diz assim: o Senhor seja convosco. E o povo: Ele está no meio de nós. Pronto. Martin Luther King afirmou que um homem cheio de Deus, e Deus atuando através do homem, acontecem coisas maravilhosas na sociedade humana. Por falar em Martin Luther King, logo que ele morreu, eu tive a honra de ser convidado lá em Washington para uma reunião dos líderes cristãos, e estava sua esposa lá, Catarina, e coincidentemente ela ficou numa mesinha comigo, com Márcia, que por sinal não está aqui hoje, porque nós estamos com um cursílio masculino, e nesse momento ela está fazendo um rolo. E ali nós tivemos a chance de conhecer Catarina, conversamos muito, e passamos aquela manhã inteirinha conversando sobre Martin Luther King, seus sonhos, seu idealismo. E ela me dizia, ele, com muita insistência, dizia que acreditava em utopias, né? E ele dizia sempre: isso anima a gente, faz bem à alma, encoraja a gente a viver. É maravilhoso a gente crer em milagres, restaura nossa esperança no mundo e nos homens. E o seu sermão mais conhecido é I have a dream. Eu tenho um sonho. É bom a gente sonhar, crer no impossível. E Martin dizia, esse velho sonho de um mundo de paz só será possível quando nós franquearmos o nosso coração a Deus, ao amor, ao respeito mútuo, à compreensão, à boa vontade. Conta-se que um pai chegou em casa no final do dia, não tinha ainda lido o jornal, estava ávido ali lendo um artigo, e o filhinho sempre o interrompia. E ele, para se ver livre do menino por alguns minutinhos, viu na página central do jornal um grande mapa mundi, e ele rasgou aquela página em vários pedaços e disse: filhinho, vai lá para o quarto, tem um quebra-cabeça para você, vá reconstituir esse mundo. E pensou, esse não volta tão cedo. Passados uns minutinhos, o menino gritou: já reconstruiu o mundo, papai. O quê? Já.
E ele explicitou: é porque o senhor não percebeu. Atrás daquele mapa mundi havia uma grande figura de um homem. E eu resolvi começar pelo homem. E uma vez reconstituído o homem, ficou reconstituído o mundo. Quantas pessoas desanimadas hoje. Como é que você anda? E baseado nessas verdades que eu estou aqui afirmando, como eu gostaria de hoje devolver o ânimo para você, a ter gosto pela vida, garra para vencer os obstáculos, a não parar de lutar, a não parar no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum nunca. Tudo isso porque a nossa vitória já foi selada definitivamente na cruz do Calvário. E agora em Cristo, tudo pode ser diferente. Esta é a razão porque o ânimo é fundamental para a vida. O ânimo é a força motriz que põe tudo em movimento. O ânimo é o agente ativador do ser. O ânimo é proativo. O ânimo nos impulsiona a viver a vida com entusiasmo. O ânimo nos dá a disposição de enfrentar e vencer as lutas que chegam todos os dias. O ânimo é extremamente importante para a vida de qualquer pessoa. Salomão, ali no livro de Provérbios 14:30, ele diz: um ânimo sereno é a vida do corpo. Então, sem ânimo, o corpo está morto. Sem ânimo, você não terá condições de continuar a sua história pessoal. Sem ânimo, as suas perspectivas de conquistas e de sonhos estão arruinadas. E o pior é que a possibilidade de a gente perder o ânimo para a vida acontece com todo mundo. Acontece com o justo, com o injusto, com o cristão, com o não cristão. Ninguém está imune. Todo mundo está sujeito ao desânimo. Ninguém está isento. Nem o apóstolo Paulo. A menor carta que ele escreveu é a carta ao Filemão. Tem um capítulo só. E ele escreveu essa carta numa situação muito difícil da vida. Ele estava na masmorra de uma prisão, abandonado. E no versículo 20, o apóstolo, sem constrangimento, sem rodeios, faz um pedido a Filemão. Filemão, reanime a minha alma. Ele estava abatido. E Paulo, antes de fazer esse pedido a Filemão, faz uma referência elogiosa a ele. Ele diz: você, Filemão, tem reanimado o coração de muita gente. Reanime o meu também. Ah, como eu gostaria de ser Filemão para você hoje aqui. Animar o seu coração, o seu entusiasmo pela obra da igreja. Só Cristo traz felicidade humana. A sociedade, de uma forma geral, deveria valorizar mais o trabalho da igreja no mundo. Nós, filhos de Deus, nós somos todos agraciados por pertencer a esta família de Deus na terra, que é a sua comunidade. Cristo comissionou o seu povo, que somos nós,
a continuar o seu gesto de salvação e de libertação humana. Isso mesmo, é uma tarefa que Deus nos comissionou. Olha, eu não sou ainda um exemplo de virtude, mas eu estou chegando lá. O gosto pela vida, o ânimo para se viver, sobretudo em meios aos solavancos e às turbulências. Essa é uma graça que Deus me concedeu. Nada tem feito eu perder a doçura da vida. Nada tem me feito perder esse gosto pelo trabalho que eu faço, porque eu creio nele. Eu vivi há 3 semanas atrás mais uma linda experiência. Implantamos mais uma igreja lá em Natal, num bairro belíssimo, Petrópolis de lá. É a boa viagem deles. E nós éramos 300 pessoas, logo de início, todos cursilistas, maioria. A televisão lá, fazendo entrevistas com a gente, e alguns um pouco de ciúmes com a gente, e eu acalmava outras comunidades, dizendo assim: olha, não precisamos ter ciúmes de ninguém na igreja, há pecador aí para todo mundo. Isso mesmo. E inauguramos, o bispo eleito, Alexandre Lins, foi designado para lá. Logo teremos uma diocese. E eu confio nesse Deus que tem aberto tantas possibilidades para a nossa igreja no Brasil. Quando eu encontro alguém na vida muito desesperado, triste, desanimado, melancólico, sofrido, com um vazio existencial profundo no coração, quando encontro alguém sem sentido na vida, tendo a sua existência assim opaca, embaçada, desejando morrer para fugir das dores do seu desespero. Eu tenho dito, eu tenho um remédio para você. Tenho. E a pessoa pergunta: que remédio é esse? Daria tudo para comprar esse remédio. Eu estou me lembrando aqui, quando eu celebrei o casamento de Luciano do Vale, veio de São Paulo o presidente, o dono da maior empresa de aviação desse país. Ele assistiu à cerimônia, depois desejou falar comigo. Eu nem ia na cerimônia, mas fui. E lá conversamos a noite inteira. Pude falar desse amor de Deus por ele, por todos nós, desta paz que aninha o coração de alguém reconciliado com Deus. Lá pelas 4 da madrugada, ele já estava chorando. Oramos juntos. Toda vez que vinha ao Recife, nós jantávamos juntos.
E ele me disse: eu daria todos os meus aviões para ter essa paz que você descreveu. E eu disse: não, pode ficar com eles, todos. Essa paz já foi paga. Custou o sangue de Cristo na cruz. Pela fé, você tem acesso a essa paz agora. Abra seu coração. E ele estava trabalhando nessa linha quando sofreu um acidente de helicóptero e morreu. Mas ele conheceu o projeto de Deus para a vida humana. Queridos, nada contradiz mais a fé cristã do que um cristão assim cabisbaixo, triste, pessimista, desesperançoso. Quando eu completei 70 anos, a minha catedral espalhou outdoors por Recife inteiro e dizia assim o outdoor: parabéns, Paulo Garcia, o dom da alegria. Ai, eu fiquei tanto feliz com essa história. O dom da alegria. Em saber que, reconhecer que eu tenho uma fé alegre, esperançosa, que não cabe desânimo, ninguém para baixo perto de mim. Aliás, já foi dito que um santo triste é um triste santo. Eu reconheço que a nossa tentação de nós nos instalarmos é muito grande. Dentre minhas leituras, li mais de uma vez uma paráfrase de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o status quo. É a conformação de muita gente com a sua vidinha, com as suas mesmices, sem esperar uma doçura que pode acontecer na vida da gente. Nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Todos nós precisamos, principalmente nós que estamos à frente de algum empreendimento, de ânimo. Esta foi a receita de Moisés a Josué, ele já no fim da vida. Ele disse: eu tenho um conselho para você, Josué. Não tenha medo, não desanime, porque Moisés sabia que o ânimo, alguém sem ânimo, não sai do lugar, não avança, não se conquista nada. O desânimo paralisa. O desanimado só vê o lado negativo das coisas. O desanimado só deixa de acreditar na vida, nos milagres que Deus pode fazer na vida da gente. Eu li o mês passado no nosso Diário de Pernambuco uma expressão atribuída a Juscelino Kubitschek, que eu gostei muito. Ele diz assim: um otimista pode errar, mas um pessimista começa errando tudo. Por isso que Cristo dizia: no mundo tereis aflições, filhos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo está dizendo para você hoje: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, você vai vencer também. Seja otimista como o salmista lá, Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor os livra de todas. Tenha também o pensamento de Paulo: para mim, eu estou absolutamente certo, diz ele, que as aflições do mundo presente não têm comparação nenhuma com a glória que há de ser revelada um dia em nós. E diz mais Paulo: os olhos não conseguem ver, os ouvidos não conseguem imaginar, nem o coração a grandeza daquilo que Deus já preparou para nós. A gente lê isso, não dá vontade de morrer, não? Não agora. Eu estou repetindo aquele poeta gaúcho, Mário Quintana, né? Ele diz: eu estou preparado, mas não estou com pressa. Quando o Brasil, agora na Copa, jogou com o Chile e ganhou naqueles pênaltis, eu estava lá em Natal, foi num sábado de manhã, muitos queriam conversar comigo, marquei lá no próprio hotel, e depois assistimos o jogo juntos. A minha esposa, Márcia, não tem nervos para assistir qualquer partida tensa. Ela vai para o quarto, desliga a televisão, fica ali lendo. Quando o Náutico começa a perder, ela vai para o quarto ler. Vocês podem deduzir que ela vive no quarto. E ela não assistiu os pênaltis lá, mas soube depois do resultado, se animou. Na volta para o Recife, no carro, ela dizia: eu estou louco para chegar para ver o reprise dos pênaltis. Falei: agora? Só agora, não é? Tá fácil. Sabendo o resultado de tudo, tudo fica menos tenso. Irmãos, saibam disso. A nossa vida cristã é também um videotape de um jogo que já foi ganho. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o nosso inimigo. E nós estamos encharcados agora de certezas fundamentais. Nós somos partícipes todos das vitórias de Cristo. Nossos nomes já são escritos no céu. Por isso que cristianismo é a religião de futuro. Tudo está por acontecer. Essa vidinha é uma coisinha, vai passar logo. De repente, você que é mais jovem, você vai descobrir uma coisa que nós, mais maduros, já sabemos. A vida passa tão rápida. De repente, você descobre que você envelheceu. Não foi assim? Foi assim. Nós temos certezas fundamentais. É para sair toda manhã feliz. Quanto mais comunhão tivermos com esse Deus, mais chances de viver feliz teremos. E uma maneira inteligente de a gente recomeçar sempre
é você enterrar numa cova bem profunda todo o mal que já aconteceu na sua vida. Uma tão profunda, sem possibilidade de exumação. Nós precisamos realizar novos planos, construir, refazer, semear, produzir, colher, perdoar. Vamos ser homens e mulheres de oração, sensatos. Nada de ressentimentos aí, raízes de amargura, querelas, lamentações, queixumes, espírito derrotista, abatimento, desânimo. A ordem agora é a gente confiar em Deus, unir as mãos, recuperar o tempo perdido. Vida é isso, vida é esperança, vida é a gente olhar para frente. Não há progresso pessoal sem a libertação do passado. Olha como eu amo Paulo, por muitas razões, especialmente por isso. Ele diz, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo tinha aqui a filosofia do farol alto, para frente. Quanta gente aí perdendo tempo, sofrido, com a filosofia do retrovisor da sua história, sempre olhando para baixo, para trás. Não há progresso pessoal sem libertação do passado. Cristo nos diria novamente, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe que os fatos do passado fiquem no passado. Importa agora a gente construir a vida, olhar para o infinito do qual nós fomos feitos. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova década nessa catedral. A primeira década foi de implantação dessa igreja, reformas, o presente dessa propriedade mediante um gesto generoso do nosso irmão Marcílio. Foi um tempo também de implantação de ministérios. Foi muito trabalho. Agora nós vamos iniciar uma nova década. Eu tenho uma sugestão para vocês. Que seja ela a década da evangelização. Mas lá no mundo, é sair dessas quatro paredes aqui. E não ficar só olhando um para o outro. Porque está tudo bom, está uma maravilha, tem recursos. É sair. É implantar será é mostrar ao mundo que há esperança em Cristo Jesus. Será uma década de uma santa e sacrificial doação. Quanto mais vocês olharem para os perdidos desse mundo, tanto mais vocês serão abençoados. Jesus diz, dai e dar-se-vos-á. Isso não é uma expressão literária. Isso é um princípio de Cristo. Quanto mais nos doarmos, tanto mais seremos abençoados. E eu estou me lembrando aqui de um missionário conhecido lá no Rio de Janeiro como Pedro do Borel. O Ximenes conhece. Ele mora lá no morro do Rio de Janeiro, que tem o nome Morro do Borel. Uma vez ele declarou que o seu sonho era visitar Israel e andar por onde Jesus andou,
E ele conta que um dia ele estava sentado numa pedra lá no Monte do Borel e começou a orar dizendo assim: Senhor, eu tenho um sonho. Meu sonho é andar onde você andou, lá na Palestina. E o Senhor ouviu a oração dele e respondeu assim: Pedro, é eu que tenho um sonho com você, Pedro. Na verdade, eu quero dar o privilégio a você de andar por onde eu não andei. De você passar por onde eu não passei. Eu andei lá na Palestina, mas eu não sujei meus pés no Morro do Borel. Então ande ali, Pedro, ande comigo lá, falando de mim, de tudo que eu realizei naquela cruz, aos habitantes do Borel. É isso que eu quero que você faça. Ande nos lugares onde eu não andei. É isso que o Senhor quer de nós nesta vida. Ele diz ao meu e ao seu coração: eu andei lá na Palestina, mas eu não sujei os meus pés nas ruas da zona sul do Recife. Ande por mim, mas ande com ânimo, sem desviar seus pés nem para a direita, nem para a esquerda. E o Senhor é convosco. Eu não consigo terminar uma mensagem sem orar. Eu queria fazer isso agora. Feche os seus olhos. Pai querido, nos colocamos em Sua presença, depositando a nossa vida e o nosso coração no Teu altar, aos pés da cruz. Só Tu conheces o nosso interior, a nossa história, o nosso passado. Declaramos que há poder no nome de Jesus. Molde o nosso coração, Senhor, para que sejamos criaturas novas, cheias de ânimo, de gratidão no coração. Que o caráter de Cristo seja refletido todos os dias da nossa vida. Oro para aqueles que não conseguem compartilhar uma dor. Que Tu não permitas ninguém em pranto solitário, Senhor. E que Tua promessa, que jamais seríamos abandonados, se cumpra na vida de todos esses Teus filhos aqui. Pai, eu Te peço por aqueles cujas forças se vão, que Tu ponhas a Tua boa mão sobre esses, sustenta-os em suas fraquezas. Eu Te peço, Senhor, especialmente por aqueles que se sentem culpados por estarem vivendo uma situação de dor, que sejam tocados pela Tua graça. Livra-os das vozes acusadoras. Coloca ao lado deles aqueles que são instrumento da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor. Pai, pedimos que seja assim. Muito obrigado por esse dia, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é o nosso maior tesouro, a alegria da nossa vida.
Em teu nome oramos. Amém.